Já parou para pensar que muitas das vezes a gente coloca a nossa vida ao redor do nosso emprego, da nossa renda e principalmente num salário de 1.620 alguma coisa, principalmente quando o assunto é desconto, entende? Já parou para pensar que muitas das vezes a gente pedestraliza demais uma coisa relacionada à carga horária, esse entre aspas lance da gente começar a nossa vida cotidiana das 8 até às 18 da noite, com 2 horas de almoço, às vezes nem 2 horas. É muito esquisito o fato de pensar que depois do ensino médio a gente aprendeu a pedestralizar demais essas coisas, a depender demais dessas coisas. Porque por mais que pareça ser papo de gente estranha ou minimamente mal acostumada, talvez até mimada, não sei explicar, é muito esquisito o fato de pensar também que a gente pedestaliza demais o nosso emprego, a nossa renda e principalmente esse, entre aspas, capitalismo ou qualquer outra coisa que vocês possam chamar. Mas antes de tudo, muito prazer, meu nome é Guilherme, bem-vindo ao canal oficial UUS e o assunto do vídeo vai ser justamente esse, uma reflexão sobre você não ser o seu emprego, você ser você. Quando a gente era criança, a gente tinha muita mania de simplesmente pedestralizar tudo, principalmente quando o assunto é ser alguém na vida. É muito canônico e comum você, mulher, gostar de ser modelo, cozinheira, faxineira, mãe ou qualquer outra coisa que a mídia ou os comerciais no geral ensinou você a ser. Do mesmíssimo jeito, principalmente para nós homens, muito mais para nós homens, na verdade. A gente quer ser bombeiro, policial, segurança, a gente quer ser astronauta, a gente quer ser um lutador, a gente quer ser um jogador de futebol, um jogador de basquete e assim por diante. A gente simplesmente vive nessa, entre aspas, ilusão de achar que a gente vai ser isso de uma forma tão fácil. A gente simplesmente não percebeu quando a gente era criança ou talvez até adolescente, aquele adolescente mais imaturo, de 13, 14, 15 anos, que achou que simplesmente seria fácil conseguir esses cargos e principalmente que seria genuinamente feliz com tudo isso. O lance aqui é, será realmente que a gente consegue se tornar isso quando a gente finalmente toma aquela, entre aspas, tapa na cara? Quando a gente toma a primeira fechada de porta na nossa cara, quando a gente toma o famoso choque de realidade. Será que a gente realmente consegue compreender de fato agora, com nossos 20, 19, 18, talvez até mais de 25 anos, que a vida não é moleza, que pro trabalho ou para patrão, para gerente ou para qualquer outra coisa, a gente é só um número descartável, que no geral sempre vai ter alguém melhor do que a gente para poder exercer um cargo comum, no trabalho comum, no cotidiano comum, numa proposta comum, num salário comum. Será que finalmente a gente conseguiu entender de fato que a gente é só uma marionete do sistema? Isso não tem necessariamente a ver com um partido político somente, tem a ver com uma elite mundial que simplesmente controla tudo isso. Quando a gente simplesmente cresce e amadurece e percebe de fato que as coisas são desse jeito, a gente simplesmente chega na conclusão onde a gente toma dois caminhos. Um deles, muitas das vezes, é simplesmente aceitar e seguir, porque de pouco a pouco a gente vai conseguindo construir o nosso espaço, seja um bem material igual um carro, uma moto, ou seja algo mais sólido, tipo um apartamento, uma casa, um terreno e tudo mais. Só que acima de tudo, o que mais segura a gente nessa vida é uma coisa que muitas das pessoas não gostam de falar ou admitir, mas é família, filhos que não estão prontos a poder vir ao mundo, ou talvez até mesmo um casamento ou um relacionamento mal acostumado e desestruturado. Tudo isso faz com que a gente simplesmente fique preso nesse, entre aspas, looping, como se fosse uma bola, como se fosse um 8 deitado, como se fosse uma vida sem sentido, para poder ser honesto e bem ruim também. O mais doido disso tudo é o fato de a gente chegar na conclusão que se a gente não correr atrás dos nossos sonhos, principalmente metas e objetivos, coisas que de degrau em degrau, de pouco em pouco, e como diz o ditado popular, de grão em grão, a galinha enche papo, se a gente simplesmente não fazer alguma coisa para poder mudar a nossa vida, a gente simplesmente não sai dela. A gente vai ficar o resto da vida fazendo o que todo mundo faz. E, infelizmente, falando com muita força, infelizmente, é necessário ter uma gigantesca porcentagem de pessoas que precisam viver essa vida fazendo esse, entre aspas, normal. Porque se não for esse pessoal, infelizmente o mundo quebra. Tanto economicamente,
quanto materialmente, psicologicamente, emocionalmente, cotidianamente, profissionalmente e assim por diante. A gente precisa ter uma porcentagem muito grande de pessoas que precisam ter essa vida, essa escala 6 por 1, esse salário de 1.500 e pouco, esse estilo de vida de trabalhar 10 horas por dia, esse estilo de vida ou estilo de pensar que achou que encontrou uma coisa extremamente boa na sua vida, que não vai encontrar algo melhor em relação ao trabalho que está. Então, infelizmente, a gente precisa de pessoas que pensam assim, porque acordar para a realidade é uma coisa, mas, sinceramente, acordar para a realidade e colocar em prática o que você não quer ser é totalmente diferente. Isso é o que mais importa nesse vídeo, nesse assunto e nessa reflexão no geral. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que por mais difícil que possa ser, tem que ter um mérito ou principalmente uma saída para poder fazer com que você simplesmente saia desse loop, para poder fazer com que você simplesmente conquiste seu espaço, as suas coisas, a sua vida, a sua felicidade. Porque no final das contas não é só sobre dinheiro que eu tô falando, é sobre liberdade, tempo, família, saúde mental, vida amorosa, conquistas, é você simplesmente poder respirar um tipo de ar que é muito mais puro do que o ar da cidade, ou algo do tipo, é simplesmente você ter liberdade, no geral. Eu não vou falar para você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, do mesmo jeito que eu não vou falar o que você está fazendo, se está certo ou errado. Eu posso simplesmente falar para você que se por acaso você clicou nesse vídeo, significa que você se identificou com algo e como consequência desse ato de se identificar, significa profundamente que você precisa sim de alguma ajuda, de alguma coisa ou de algo. E infelizmente, como eu já disse também nesse vídeo, é uma coisa que só você consegue resolver. Ninguém vai resolver por você. Tanto você homem quanto você mulher, principalmente você homem, para poder ser honesto e direto. Não quero entrar em discussão sobre o porquê, mas é meio óbvio também. Então, é muito estranho o fato de pensar que a vida é assim, as coisas são assim, o mundo é assim, a cidade que você vive é assim, o trabalho que você exerce é assim, e como consequência, é assim que você vai ser. A não ser que você tome uma atitude diferente para poder fazer com que isso mude. É você simplesmente descobrir o que você gosta, ao mesmo tempo que você tem que fazer o que você gosta. E se por acaso você não gosta de nada, você tem que dar um jeito de fazer algo que você goste mediamente, mais ou menos, e aprender a gostar na força do ódio, para poder simplesmente sair desse loop. É só isso que eu posso dizer para você.